Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Bom, hoje no dia 12 de maio de 2020, a nossa pauta continua sendo o Mundo em Conflito, o nosso capítulo 4. Hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom, na última aula eu acabei falando sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Falei para vocês que até o finalzinho do século XIX, o comecinho do século XX ali, né? A Europa passava por um momento de transformação, um momento de avanços tecnológicos, um momento até então de calmaria, apesar que as disputas imperialistas ainda aconteciam com grande força, que as disputas, inclusive, são o motivo da Primeira Guerra Mundial. Mas até então, ali na Europa, estava passando por esse momento tranquilo, né, que é conhecido como a Belle Époque, até mais ou menos 1914. Depois, no segundo item, eu comecei a falar um pouquinho para vocês sobre as disputas entre as potências imperialistas, né? A Inglaterra até então era a principal potência imperialista, né? A principal potência ali, que estava em primeiro lugar. Com os avanços tecnológicos da Marinha e da Alemanha, né? A Alemanha acabou obtendo um grande crescimento industrial. A Alemanha começou a se tornar uma forte concorrente para a Inglaterra, e ela queria também o seu espaço. Foi um dos motivos também que gerou alguns conflitos ali entre a Alemanha e a Inglaterra. Já tem um dos motivos. Outro motivo também, lembra que eu falei para vocês, era a Alemanha sempre envolvida no meio. Ela tinha desavenças com a França por conta da Guerra Franco-Prussiana, onde a França tinha perdido territórios de minérios da Alsácia e da Lorena para a Alemanha. Então, já tinha esses dois importantes fatores que já estavam contribuindo para que essa disputa, essa Primeira Guerra, de fato ocorresse. E sempre a Alemanha envolvida ali no meio. A Alemanha também não se dava bem com a Rússia, porque ela queria construir uma estrada que ligasse a Bagdá, e a Rússia discordou dessa questão. Outro motivo também, né, que nem aqui na página 293 que eu comentei com vocês, foi esse nacionalismo exagerado que ocorreu na Europa, que eu falei para vocês honrar a bandeira de vocês, o nosso hino. Vocês ser patriota não é bonito, é legal, mas você ser esse nacionalismo exagerado, essa coisa louca de querer anexar mais territórios, e é uma coisa muito fora de base. Então, isso foi um dos motivos para que contribuiu também para a Primeira Guerra Mundial, né? Na França, né, que nem eu falei para vocês, esse nacionalismo acabou acontecendo por conta dessa guerra franco-prussiana, que a França acabou perdendo territórios. Na Alemanha, o que a Alemanha queria? Ela queria um nacionalismo, teve como base o pan-germanismo, ou seja, ela queria anexar mais territórios, ela defendia a união dos povos germânicos, né, para a formação de um império extenso e poderoso, né. E também tinha a parte do leste europeu, que é a Rússia, que também queria anexar territórios. Também falei um pouquinho para vocês a respeito do conflito dos Balcãs, né? Do nacionalismo que acabou estimulando esses países novos a quererem a sua independência, né? Porque até então essa região ela era dominada pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Turco-Otomano. Porém, diversas minorias nacionais, como os croatas, os bósnios, os ucranianos e os eslovenos, lutavam por sua independência. A Sérvia já tinha conseguido a sua independência, né? E servia de modelo para eles, né? Eles queriam, como todo um novo país, que não quer ser independente de um império, quer ter a sua independência de fato. Então, também é um dos motivos que contribuíram para que ocorresse a Primeira Guerra Mundial. Bom, quando nós falamos a respeito desse conflito dos Balcãs, né, ali no último parágrafo da página 293, fala que os interesses russos em unir os povos eslavos em um único império estava de dominar a região dos Balcãs e incorporá-lo ao seu território, conquistando assim a cidade de Constantinopla e as saídas para o mar Mediterrâneo e para os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Ou seja, a Rússia tinha todo esse interesse, né, de unir todos esses países, apesar de eles conquistarem a sua independência, mas anexar ali no seu território. Bom, a Primeira Guerra Mundial, ali na página 294, nós vamos ver
que com o crescimento das rivalidades, né, que ocorreu entre as potências, teve início um processo de formação de alianças entre diferentes países, buscando fortalecer suas defesas a garantir vantagens caso uma guerra fosse declarada. Então, o que começou a ser? As pessoas começaram a se preparar. Porque até então, ninguém sabe, essa guerra, ela até então não seria conhecida como a Primeira Guerra Mundial, porque nunca tinha acontecido uma guerra desse porte, nunca tinha acontecido uma guerra tão assim. Ela era conhecida apenas como a Grande Guerra, mas não como a Primeira Guerra Mundial. E mundial não é porque todos os países do mundo participaram da guerra, mas todos os países, querendo ou não, eles sofreram com as consequências dessa Primeira Guerra. O Brasil também acabou sofrendo com esse processo da Primeira Guerra Mundial. Por quê? O Brasil, como vocês sabem, no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, ele era o maior produtor e exportador de café, e com isso ele viu as suas atividades, né, serem afetadas indiretamente, mas acabou sofrendo com esse processo. Bom, falando das alianças que ocorreram ali na Primeira Guerra Mundial, vamos ali para o segundo parágrafo. Assim, em 1892, que aconteceu, a Itália se uniu à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, formando o bloco das potências centrais. No final de 1914, o Império Turco-Otomano se uniu a esses países, ampliando a força do bloco. Ou seja, então, nesse período ficou conhecido pela divisão de dois blocos com mais ou menos 3 países. Em 1907, a Inglaterra, o Império Russo e a França formaram um bloco dos aliados da Entente. Também fizeram parte desse bloco o Japão e a Itália, que passaram para o lado dos aliados em 1915. Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente. No final da guerra com os Estados Unidos, o Brasil fez parte dos aliados da Entente. Então, esse primeiro item aqui é mais ou menos um resumo geral do que foi essa divisão, né, das alianças e de qual país foi para outro lado. Bom, os motivos da guerra ser declarada. De fato, os motivos foram a questão do imperialismo, as disputas imperialistas, né, que estavam ocorrendo, a Alemanha ali também sempre envolvida. Mas a guerra, de fato, ocorreu por conta de um assassinato. Isso nós vamos ver aqui no finalzinho da página 294. As alianças militares ampliaram ainda mais a tensão entre as potências imperialistas. Qualquer problema entre os países que faziam parte dos blocos poderia dar início a uma guerra, pois elas estavam unidos para tratados de ajuda mútua. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia Chotek foram assassinados por Gravilho Príncipe, um membro da organização pan-eslavista Jovem Bósnia, ou seja, um membro da organização pan-eslavista. Quando falamos pan-eslavismo, nós lembramos de quem? Nós lembramos da Rússia. E esse herdeiro era do trono do quê? Do trono austro-húngaro, que já tinha uma disputa entre os dois ali. O Império Austro-Húngaro, que resolveu fazer? Declarou a guerra à Sérvia, que tinha conseguido a sua independência, acusando o país de estar ligado ao atentado. Dessa maneira, o sistema de alianças começou a funcionar. Aliada da Sérvia, a Rússia colocou suas tropas de prontidão, a Alemanha, aliada do Império Austro-Húngaro, interferiu reivindicando que a Rússia desmobilizasse suas tropas. Como isso não ocorreu, a Alemanha declarou guerra à Rússia, à França e à Bélgica. A Inglaterra, por sua vez, declarou guerra contra a Alemanha, e assim, no final de 1914, os dois blocos de alianças começaram a se enfrentar em um dos maiores conflitos violentos da história. Ou seja, esse herdeiro do Império Austro-Húngaro, ali, que até então era unido ali da Alemanha, ele foi assassinado por um sérvio. A Sérvia tinha conseguido a sua independência, mas ela fazia parte do pan-eslavismo. Pan-eslavismo, quando nós falamos, sempre lembramos da Rússia. Então, isso foi um dos motivos principais para que ocorresse, eclodisse de fato, a Primeira Guerra Mundial. Aqui na página 295, mais ou menos, fala sobre as frentes de batalha. Vocês lembrem sempre a questão da política das alianças. A tríplice da aliança, vocês lembrem sempre que é a Alemanha, que faz parte, o Império Austro-Húngaro e a Itália. São esses 3 países. Na tríplice, entende quem faz parte? É a Inglaterra,
que até então é uma grande potência, a França e a Rússia está aliada ali. A Rússia, em 1917, ela sai da guerra por conta da Revolução Russa, né? Que aí vocês vão estudar mais para frente. Bom, as frentes de batalha ali. O bloco das potências centrais se dividiu em duas frentes de batalha contra os aliados. Na frente ocidental combatiam tropas da Inglaterra, da França e da Bélgica. Já na frente oriental, as potências centrais enfrentaram as tropas do Império Império Russo. Bom, as fases da guerra. As fases da guerra são bastante fases que aconteceram, né? Essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela não tinha tanta tecnologia até então, não tinha os aviões ainda com tanta força. Foi uma guerra mais, assim, de movimentos. A guerra ocorreu ali na página 295, ele fala sobre as fases da guerra. A guerra ocorreu em diferentes fases. A primeira fase entre agosto e novembro de 1914, ficou conhecida como a Guerra de Movimento e se caracterizou pela intensa movimentação das tropas alemãs em direção a Paris, capital da França, enfrentando a resistência francesa. A França acabava, coitada, ficando ali no meio da guerra, né? Então acabava sendo os conflitos mais ou menos ali na França que acabavam ocorrendo. A segunda fase ocorreu entre os anos de 1915 e 1916, ficou conhecida como a Guerra de Posição, quando as batalhas se tornaram mais estáticas, com o estabelecimento de tropas em trincheiras, também é conhecida como Guerra das Trincheiras. Trincheiras são buracos onde os soldados eles acabavam ficando por conta não tinha como fazer uma movimentação, não tinha como sair dali. Então acabava gerando muitas doenças, os cadáveres dos soldados que eram mortos acabavam apodrecendo ali, acabava gerando muitas doenças nesse período. Nessa Guerra das Trincheiras foi um período bem triste da Primeira Guerra Mundial, não que todos não tenham sido, mas principalmente essa questão da Guerra das Trincheiras ali. A terceira fase foi de 1917 e 1918, foi marcada pela saída da Rússia, que nem eu falei para vocês. A Rússia estava passando pela Revolução Socialista, o czar tinha acabado de... Não sei se vocês se lembram que eu falei para vocês, que a Rússia ela era dominada por um regime czarista, né? Que o czarista significava a figura do rei ali, do imperador que governava a Rússia. Conseguiram tirar ele do poder e a Rússia estava sendo prejudicada por conta da Primeira Guerra Mundial. Então ela decidiu fazer um acordo de paz com a Alemanha, um acordo de paz, né? Não foi bem um acordo, mas acabou se retirando da guerra. Ali até fala, né? Que em 1918, entre a terceira fase, entre 1917 e 1918, foi marcada pela saída da Rússia da guerra, assim como pela entrada dos Estados Unidos nela, o que foi determinado pela vitória dos aliados. Por que os aliados venceram? Quando nós falamos aliados, Inglaterra, França e a Rússia ali, que a Rússia acabou de sair. Os Estados Unidos acabou entrando na guerra porque ele ajudava financeiramente a Inglaterra ali, né? Ele emprestava dinheiro ali para a Inglaterra. E com medo de que não recebesse, ele acabou fazendo o quê? Ele acabou entrando. Até então ele não era uma potência, mas com a entrada dele na Primeira Guerra Mundial, e todo o seu financiamento, a Alemanha acabou perdendo a Primeira Guerra Mundial, acabou perdendo a guerra para a Inglaterra